Eu não tenho medo. Pode largar este cagalhão. Kenny Braga, sim! Uma discussão acirrada, né? Verdadeiramente eu disse um palavrão no sala em relação ao Santana. Eu queria matar o cara. E aí eu enlouqueci, cara. Eu enlouqueci pelo seguinte. Tu não te arrepende? De nada. Muitas pessoas não entendem isso. A reação que eu precisava ter, eu tive. Gambrinos, teu chão. Buenas tardes. O que ele defende bem o Inter? Isso aí é o nosso Santana Colorado. Santana Colorado. E aí o Pato vai cantar qual é de hoje, Pato. Eu me levantava e saía disparando. De repente o cara acha que é o Frank Sinatra. E a gente brigava quase todos os dias. Tu te transforma num debate, cara? Tu não é esse cara. É bater no Inter que te tira do sério. Claro que me tiro. Por motivos que eu não vou revelar, eu não tiro o chapéu para ele, Ernesto. Não tira? Não. Ué? É uma injustiça comigo, porque o Chacote me deixou assim, meio encabulado, né? Bora, rapaziada, bora para mais um de Carona com Gamba. Faça a sua inscrição no canal se você ainda não fez. Deixe o seu like nesse vídeo para essa resenha chegar longe. Kenny Braga será o nosso convidado, mais de 3 décadas dedicadas ao Sala de Redação. Foram 7 anos, por exemplo, na Rádio Grenal, onde o Kenny Braga estava, por último, no seu trabalho. Kenny Braga, gente, é uma figura histórica do jornalismo esportivo gaúcho. Não há pessoa que acompanhe ou tenha acompanhado o jornalismo esportivo que não tenha em algum momento sido impactada por Kenny Braga. Vocês que são assíduos telespectadores do canal vão lembrar que a gente fez aqui uma resenha com o Pato Mori. Chegou num limite assim de... E obviamente que na conversa com o Pato Mori abordamos o assunto Kenny Braga. Ele poderia ter evitado, né? Aquilo ali me machucou. Eles tiveram algumas desavenças na Rádio Grenal e hoje a gente vai conversar com o Kenny Braga também sobre esse assunto. Torcedor fanático do Internacional, torcedor símbolo do Internacional. Durante mais de 3 décadas, como eu disse, era o oponente de Paulo Santana no Sala de Redação. Anos e anos de serviços prestados ao jornalismo gaúcho. E são essas histórias que a gente quer trazer aqui no De Carona hoje, nesse papo com o Kenny Braga. Bom, onde é que a gente vai levar o Kenny Braga? O Kenny Braga tem um lugar que é considerado o chão dele aqui em Porto Alegre. E eu tô falando do mercado público. Sim, a gente vai levar o Kenny Braga no mercado público. Mais precisamente, no restaurante Gambrinos, que ele é frequentador assíduo. Eu, por exemplo, não voltei ao mercado público no pós-enchente. Mercado público que sofreu muito com a enchente, precisou se reerguer. Muitas pessoas que tinham comércio lá sofreram demais, todas as pessoas sofreram. E a gente vai lá também como uma espécie de abraço no mercado público, né, e celebrar o retorno de um dos nossos cartões postais aqui na capital do Rio Grande do Sul, o mercado público. Muito bem. Quem é que tá conosco? KTO Know The Odds. Eu sempre falo aqui, gente, do jogo responsável na KTO. Bom, a KTO é minha patrocinadora desde o início do canal do Gamba. É sinônimo de confiança, de credibilidade, de seriedade. Não olhem para a KTO, para o site da KTO, para os jogos que vocês vão lá fazer uma aposta, como uma possibilidade de renda extra, né? Como uma possibilidade de depender daquilo. Não, é para vocês jogarem com responsabilidade. E o que eu sempre digo, é um site para maiores de 18 anos. Tá aqui o alerta. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Fases decisivas, reta final de Campeonato Brasileiro, reta final de Libertadores da América, de Copa Sul-Americana, de Copa do Brasil. São N motivos para você, apaixonado por futebol, ir até o site da KTO. Tem também o Odão, tem agora a novidade do KTO Hora, sempre às sextas-feiras. Uma infinidade de possibilidades para vocês utilizarem lá no site da KTO. Jogue com responsabilidade, lá onde a diversão acontece. Também conosco, pessoal, seminovos do Grupo Servopa. Sempre que eu saio de lá, eu fico encantado com a mega loja dos seminovos do Grupo Servopa. E sim, agora é uma mega loja com mega oportunidades de vocês fecharem mega negócios. Tava conversando com a turma lá e a galera tá seguindo a minha dica, hein? Tá pegando a família, sabadão, tá indo lá olhar o carro de vocês, o carro do futuro de vocês. O próximo carro de vocês está lá nos seminovos do Grupo Servopa. Carros com baixíssima quilometragem, carros com procedência nos seminovos do Grupo Servopa. Ainda não sabe o endereço? Ipiranga 5570, QR Code está aqui na tela para vocês acessarem o site dos seminovos do Grupo Servopa.
Centauro. Utilizem lá o cupom GAMBA10 na Centauro. Se o produto é vendido, se o produto é entregue pela Centauro, utilizem o cupom GAMBA10 que vocês terão 10% off. Cupom GAMBA10 lá na Centauro, mas tem que ser, gente, no link que está na descrição desse vídeo. Acesse o link. Se o produto for vendido e entregue pela Centauro, aplica o cupom GAMBA10 e vocês terão 10% off. Dom Kenny Braga, no seu recanto, na zona sul de Porto Alegre. Uma honra. Muchas gracias, senhor. Estar com o senhor. Muchas gracias. Muchas gracias, senhor. Vamos falar em espanhol? Sí, porque yo soy de la frontera. De la frontera, sí. Doble chapa? Eu sou doble chapa. Doble chapa. Eu me criei em Santana do Livramento. Claro. E ali é a fronteira internacional mais bonita do mundo. É ali. Eu tenho a impressão, tia, que eu não sei, o Papa visita tantos lugares, teria que visitar aquela fronteira lá. Papa Francisco, saia do Vaticano. Venha para a nossa fronteira, que é a mais linda do mundo. Do mundo. Como é que tu tá, Kenny? Tranquilo. Tudo bem? Pessoal com saudade de ti, muita gente perguntando como é que tá o Kenny, como é que tá o Kenny, como é que tá o Kenny. Vamos fazer uma resenha com o Kenny. Melhor é impossível. Como os meus conterrâneos dizem lá na fronteira, se melhora, piora. Piora. Grande, Kenny. Vamos lá? Vamos lá. Aceita carona? Sim. Motorista de confiança, viu? Sim, tudo em segurança. E eu vou te levar para um lugar que é o teu chão. Tá. Teu chão aqui em Porto Alegre. Espero não me enganar. Vamos lá. Kenny Braga, teu grande amor é o Esporte Clube Internacional, junto com a dona Tânia, com seus filhos e com seus netos, correto? Não, verdadeiramente. Verdadeiramente. É o Internacional nesse mesmo patamar, nesse núcleo do amor de Kenny Braga. Exatamente. E tu sabes que em Santana do Livramento, a minha terra natal, eu torcia por um time chamado Grêmio Santanense. Grêmio Santanense, claro. Que hoje está inativo. Aliás, os 4 times profissionais de Livramento estão inativos, embora os estádios sejam bem conservados, estejam bem conservados. Tá. Até cheguei a jogar nas categorias de base do Grêmio Santanense. A camiseta do Grêmio Santanense é idêntica à camiseta do Internacional. É idêntica. Então, eu já era colorado lá em Livramento. Claro. Quando jogava no Grêmio Santanense, torcia pelo Grêmio Santanense. Obviamente, quando me transferi para Porto Alegre, aí aumentou a minha proximidade com o Esporte Clube Internacional e eu me tornei um torcedor identificado com o clube, muito identificado com o clube, e nas emissoras em que eu trabalhei, eu sempre fui, nos debates, um representante do Esporte Clube Internacional. Perfeito. Kenny, tu obviamente conhece o Raul Gil, né? O grande Raul Gil. Raul Gil tem um quadro famoso que é para quem ele tira o chapéu. Kenny Braga tem esse acessório indispensável, que é o chapéu, correto? Tem esse acessório. Aqui nós temos um quadro, o chapéu do Kenny Braga. Ou seja, a pessoa tem que merecer para que tu tire o chapéu para ela. Vamos ver a primeira. O que vem pra ti? Rui Carlos Oster. Isso. Eu tiro o chapéu pro Rui Carlos. Ô, professor. Tá aqui, ó. Rui Carlos Osterman, querido professor, completou agora 90 anos. Muito feliz. Eu trabalhei durante muito tempo com o Rui no Sala de Redação. Perfeito. Ele era o apresentador do Sala de Redação. É um cara de uma cultura notável. Cronista, professor. Sim. E eu me lembro que o Rui brincava muito. Foi o Rui que te levou pro Sala? Não, ele já estava lá. Já estava lá? Mas quem me convidou para trabalhar no Sala de Redação foi o rapaz que trabalhou comigo ali na sucursal gaúcha do Globo, que naquela época tinha uma sucursal. Sim. Ali próximo da Praça da Alfândega. Tá. No edifício tem esquina ali. Esse rapaz chamava Flávio Valente. Tá. Valente. Aí ele foi trabalhar na Rádio Gaúcha. Um dia me procurou, disse, as portas estão abertas para ti lá na rádio, vai trabalhar lá na rádio. Aí eu fui para trabalhar na rádio. Era nos anos 70, início dos anos 70. Início dos anos 70. Perfeito. E eu fiquei na sala de redação até 2014. 2014. Mais de 3 décadas. Mais de 3 décadas. Mais de 3 décadas. E eu me lembro perfeitamente o Rui, porque eu fazia uma brincadeira com ele. A gente discutia um determinado tema e, claro, tinha que passar para outro. E ele dizia assim, vamos avançar. Isso, era o bordão dele. Eu digo assim, eu não quero avançar, eu quero ficar onde eu estou. Mais um nome para ti aqui. O Lauro Quadros. Lauro Quadros. Gente boa também. Teu grande parceiro de sala. Gente boa, trabalhamos muito tempo junto. Sabe, eu vou dizer uma coisa que ninguém falou ainda, modéstia à parte. Tira o chapéu pro Lauro. Tira o chapéu. O Lauro Quadros é um cara maravilhoso. Gosta muito de ti. Gosta muito de ti. Gosta muito de ti. E tu sabe que é engraçado que o Lauro tinha uma característica muito engraçada. Tu tem uma história boa com o Lauro? Não, a história boa que eu me lembro. Todos os dias ele atravessava ali a Érico Veríssimo e na frente do prédio ali da RBS ali, no outro lado da rua tinha um posto de gasolina. Isso. E tinha uma farmácia ali com
um balança. Quando terminava o sala de redação, ele atravessava Érico Veríssimo e ia se pesar. Todo dia. Todos os dias. E se ele tivesse, assim, 50 gramas a mais, ele já ficava preocupado. Ele enlouquecia. Ele enlouquecia. Não podia nem 1 grama a mais. Nada mais. Nada mais. É muito... Laura é gente finíssima. Querido demais. Teu parceiraço de sala aqui. Esse aqui é amigo também. Esse acho que é amigo. Esse aqui... Esse é um grande amigo meu. O Guerrinha é um cara extraordinário. Extraordinário. Kenny, eu não conheço uma pessoa que fale mal do Guerrinha. Eu acho que tá muito mais para bobo do que para malandro. E tu sabes que grande amigo meu, nós trabalhamos juntos quando eu estava já no Diário Gaúcho, eu escrevia diariamente. Isso. Paixão Colorada, né? Isso. Coluna. E sempre me dava a mão, quando tinha qualquer problema, o Guerrinha Estendia a mão. estendia a mão e tu tens razão. Todas as pessoas com quem eu falo, todas, sem exceção, todas gostam do Guerrinha. Demais. Eu iria longe, assim, descrevendo todas as minhas histórias com o Guerrinha. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero ressaltar é a nossa proximidade, a nossa alegria. Assim. Querido Adroaldo Guerra Filho. Turfista. Tu não é do Turf, né? Não, mas o Guerrinha sempre foi ele. Antes de qualquer coisa, ele cobria Sim. as atividades lá do Jockey Club, né? Isso. Então, Mais um nome aqui, tá? Você também trabalhou contigo. o Pedro Grandesta é um bom narrador. Não fica me esculachando aí. Não. Trabalha há muito tempo também na Rádio Gaúcha, né? E agora, atualmente, é o apresentador do Sala de Redação. Isso. Mas, por motivos que eu não vou revelar, não tem por que revelar, eu não tiro o chapéu para Pedro Ernesto. Não tira? Não. Mas tu não quer avançar no assunto? Não, absolutamente não. Ué, aconteceu alguma coisa aí, então, contigo e com o Pedro ali, enfim. Um beijo pro Kenny. Ó, Mas não tira o chapéu para Pedro Ernesto. Próximo nome, vamos lá, Kenny Braga, de Carona com Gamba. Em primeiríssimo lugar, eu o considero um grande técnico de futebol. Perfeito. Dedicado ao trabalho, esforçado e culto. Faz parte do processo. Eu me lembro que às vezes, quando ele viajava, quando era jogador de futebol, Sim. viajava, os outros jogadores no mesmo avião ficavam conversando, aquela coisa assim, dizer besteira e rir e tal. E, enquanto isso, ele ficava com o livro aberto. Sempre. Sempre com o livro aberto. Eu tiro o chapéu para o Roger Machado. Tira o chapéu para Roger Machado. Roger Machado ajustou o Internacional, Kenny Braga. Sem dúvida. Ajustou o Internacional. Foi a culpa do D'Alessandro. O D'Alessandro foi responsável. Chapéu para Roger Machado, mais um nome. Esse eu acho que tu não tira. O D'Alessandro é um ídolo eterno da torcida colorada, né? Fez muito pelo Internacional, desde que chegou aqui, eu tenho a impressão que chegou em 2009 ou 2008. 2008, no final de 2008. E hoje o D'Alessandro é um auxiliar do Roger. Nesse sentido, eu acho que o presidente do Internacional acertou uma responsabilidade da direção, trazendo o D'Alessandro de volta, porque todo mundo respeita o D'Alessandro. Não tenho dúvida disso. Ele é aplaudido. Onde vai? Incrivelmente aplaudido onde vai, mas quando o time entra em campo lá, de repente ele é mais aplaudido que os próprios jogadores. É incrível isso. Eu tiro o chapéu para o Um D'Alessandro. dos maiores ídolos da história do Inter. O teu ranking de maiores ídolos da história do Inter, onde estaria D'Alessandro? Quem é o maior ídolo da história do Inter para ti? Aí é que tá, Net, porque as décadas vão passando, muitos jogadores que foram extraordinários no passado são esquecidos, mas o grande jogador do Internacional de todos os tempos Sim. que eu escolheria foi o Tesourinho. Tesourinha. O Tesourinho. Era extraordinário. Depois ele saiu no final, ele saiu no final da década de 40. Ele saiu no final da década de 40 e foi jogar futebol no Vasco da Gama. Sim. Quando ele cumpriu o contrato dele lá, isso no início dos anos, aí já é início dos anos 50. Sim. Certo? E aconteceu o seguinte, saiu do Rio de Janeiro, voltou para Porto Alegre e foi jogar no Grêmio. Porque naquele momento não havia espaço para ele no Internacional. Ele decidiu jogar no Grêmio. Isso. Perfeito. Aí jogou 8 Grenais. 8 Grenais. Incrivelmente, com toda a sua categoria profissional, o seu craquismo, ele nunca fez gol no Internacional, com a camiseta do Grêmio no Internacional. Mas pelo Grêmio, jogando pelo Grêmio. Jogando pelo Grêmio. Ele nunca fez gol no Internacional. Tá. Era curioso, né? Toda vez que ele chutava contra a meta do Internacional, a bola desviava. Eu acho que o vento desviava a bola. O vento tirava a bola do gol, não deixava entrar. Era o vento o problema. Mas o Tesourinha tem um papel fundamental na história do Grêmio. Foi o primeiro jogador negro a vestir a camisa do Grêmio. É verdade. Tu imagina isso no início dos anos 50. E aquele preconceito que
as diretorias anteriores do Grêmio tinham. O fato, até hoje, é um fato lamentável, né? Mas o Tesourinha acabou com esse preconceito. É isso, jogador histórico. Mais um nome para ti aqui, presidente da República. Eu tiro o chapéu, sim, porque o presidente Lula foi o único político na história do Brasil 3 vezes eleito como presidente. Porque a gente tem consciência. Nunca ocorreu isso desde a descoberta do Brasil. Um personagem político chegar 3 vezes à presidência da República. Isso aí é extraordinário. Então, eu tiro o chapéu para o Lula. Tiro o chapéu para Lula. Kenny Braga, próximo nome. Puxa, agora tu me deixou assim, meio encabulado, né? Pato Moura. Trabalhávamos juntos na Rádio Grenal. E aí eu tinha algumas altercações, como você diz lá com o Pato, porque nenhum jogador para ele, sabe, uma coisa assim obsessiva, não sei porquê, nenhum jogador prestava. Mas vem cá, não dá para parar um pouco de falar mal do Borré? Nenhum jogador presta. Nenhum jogador prestava. Aí eu me irritava com ele. E acabei saindo lá da Rádio Grenal, sem conversar com ele mais, não conversar mais com ele. Mas ele já foi um grande profissional, é uma pessoa séria, bom caráter, mas em relação a essa coisa que ocorreu, eu só não tiro o chapéu para o Pato Moura. Tá, eu tive com o Pato, tá? O Pato falou desses episódios, foram brigas homéricas de vocês. Eu prefiro ficar aqui e ele fica ali. E eu falei pro Pato que eu vou falar para ti. Eu, num determinado momento, pensei, Kenny, em promover aqui no meu quadro um encontro entre vocês dois. Tu já fez sinal negativo com a cabeça, né? E o Pato fez o mesmo sinal e tal, que não seria possível, e eu consultei algumas pessoas que trabalhavam com vocês e me diziam, ó, sequer cogita, porque aquilo lá não é encenação. Só besteira, diz alguma coisa boa no programa, cara. Essa é a minha opinião. Tá, então cala a boca. Cala a boca. Aquilo de fato, eles brigam no ar, têm opiniões divergentes, não aceitariam um encontro. A pergunta que eu fiz pro Pato é a pergunta que eu faço para ti. A origem disso tudo. A origem? A origem desses desentendimentos entre vocês. Eu até expliquei na resposta anterior, ele insistia muito, nenhum jogador prestava. Sim. Nenhum jogador prestava, ninguém prestava. A impressão que eu tenho é que o único jogador que ele gostava era do Falcão. Porque teve com o Falcão em Roma. Isso aí me desagradava muito, porque tanto no presente como no passado, aqui no Rio Grande do Sul, no Grêmio e no Internacional, seriam extraordinários jogadores de futebol. Sim. Que mereciam ser lembrados. Mas ele nunca fez esse tipo de menção, então eu não tiro o chapéu para ele. Tu fez na tua frase, tu usou uma palavrinha, que é o que eu vou tirar de tudo, tá? Sempre procuro olhar pro lado positivo. Chamou ele de bom caráter, né? Um bom caráter acima de tudo. Talvez isso que tenha que ficar. Ele também disse que ele não consigo guardar mágoa de ninguém, não. Que muitas palavras que tu usou contra ele machucou ele, né? Que tu teria chamado ele de vagabundo, que talvez isso tenha sido a coisa que mais machucou ele e tudo mais. Aquilo me machucou bastante. Daqui pra frente, tu pensa em rever isso? Tu também não guarda mágoa? Ficou no passado? Não guardo mágoa de ninguém. Tá. A pior coisa que existe para um ser humano é ter ódio no coração. Perfeito. Pior. As pessoas precisam ter amor no coração. Isso. E não ódio. Isso. Eu não odeio absolutamente ninguém. Não odeio ninguém. Porque o meu propósito seria, daqui a pouco, selar a paz entre vocês. Porque o que fica para as pessoas, senso comum, quem acompanhava as brigas na Grenal, era justamente isso, o clima bélico, eles não se gostam, o Pato não suporta o Kenny não suporta o Pato, e aquilo chamava muito a atenção. Onde é que eu tenho que golpear ele? Parei que eu vou sentar aí. Não, vai. Em vários momentos, quase, vocês foram às vias de fato. Tu levantava pra... Eu não sei se tu ia agredir ele ou se tu levantava pra dar um susto nele. Às vezes ele ia com luva de boxe pro estúdio. E na outra coisa que ele insistia em cantar. Cantar. Pepino de Capri, Fagner. Ele cantou aqui. Mas tu não é cantor, rapaz. Não enche o saco dos nossos ouvintes. Vai fazer outra coisa. O nosso apresentador anunciava o final do programa. E aí o Pato vai cantar. Qual é de hoje, Pato? Eu me levantava e saía disparando. Eu saía disparando do estúdio. Tu te recusava a ouvir. Não, mas não é possível, né? Não é possível. De repente o cara acha que é o Frank Sinatra. Tu te arrepende de alguma discussão daquelas? De alguma atitude tua? Te arrepende de algo que foi dito pra ele? Te arrepende, pediria desculpa? É porque as situações foram diversas. Eu não tenho como me lembrar. Se fosse, digamos, uma questão específica... Eu vou te dizer que mais machucou ele, que ele disse aqui pra mim, quando tu chamou ele de vagabundo. Olha, eu pediria desculpa, sim. Pediria? Eu pediria desculpa. Bonito isso, Kenny. Pediria desculpa. Bonito sim, isso. Porque não é um termo apropriado para se usar contra
colega ali de profissão, enfim, Claro. né, também é apropriado para usar contra qualquer pessoa. Perfeito, perfeito. É um gesto grande esse teu. É um gesto grande. É do tamanho de Kenny Braga. Do tamanho de Kenny Braga. Um peso histórico para o jornalismo. Então é um gesto que tem 1,76 m. Ô, Kenny, quem te conhece na intimidade sabe que tu é um cara afável. Eu trabalhei contigo durante anos na RBS. Tu é um cara querido, tu é um cara educado. Tu te transforma num debate, cara. Aquilo é um personagem. O que acontece contigo? É bater no Inter que te tira do sério? Quando eu vejo esses vídeos, eu digo, mas esse não é o Kenny, cara, que eu convivia nos corredores da RBS? Eu acho que sim, né? Porque eu noto também quando colega de mesa redonda, vamos falar assim, começa a atacar o Internacional injustamente, eu me irrito. Sim. Porque eu não faço esse tipo de ataque pro Grêmio. Então, de repente, até tem um jogador bom lá no Grêmio, eu valorizo o jogador. Bom jogador só porque eu vesti a camisa do Grêmio, que tem que ser ruim. Não, o jogador, se trata de um jogador bom, eu elogio. Eu só não elogio jogadores medíocres, né? Jogadores que ganham um monte de dinheiro e não fazem absoluto nada pela camisa que vestem. Sim. Eu não gosto assim, me transformo, me transfiguro em debates quando o Internacional ou um jogador do Internacional ou o treinador são atacados injustamente. Aí sim, aí eu salto. Não sou sapo, mas eu dou um salto. Aí te tira do sério. Sim. Esse aqui pra ti é um dos mais belos cartões postais de Porto Alegre, do nosso mercado. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Quantas vezes precisou se reconstruir o mercado? Incêndio? Sim, incêndio. Enchente? É o chamado mercado resiliente. Resiliente. Impressionante. E todo mundo gosta desse mercado. Vamos embora. Gambrinos, teu chão. Isso aqui tu manda. Vou pegar uma mesinha aqui. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, tia. Como é que estamos? Mas eu não te vejo, eu acho que uns 50 anos. Pois é, não veio aqui mais. Tudo bem? Não tem problema. Da casa, tudo bom? Tudo bem, prazer, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindos. Ele é o nosso colorado aí. Aqui tu é tão da casa que eles sabem a tua bebida da preferência. Perfeitamente. Gremista ou colorado? Colorado, né? Colorado. Como é que eu vou botar um gremista atender um colorado? Não dá, né? Não tem. O que ele defende bem o Inter? Defende, né? Esse aí é o nosso Santana Colorado. Santana Colorado. Esse é o nosso Santana Colorado. É como fala assim lá em Livramento. Às vezes, quando eu quero, eu sou de faca na bota. Faca na bota. É caipirinha de cachaça, vodka, como é que é? Uma caipira para gaúcho colorado, verdadeiramente. De cachaça. Ai, pô, tá aí, rapaz. Gaúcho colorado. Não veio com cachaça Nutella de vodka. Aquelas coisas inventadas aí. Obrigado. Ó, tu é muito bem tratado aqui. Depois tu fala de mim, olha aqui o tratamento que tu recebe. Então vamos lá, mano. Vamos lá, Kenny Braga, vamos lá. Tu viu que a gente circulou do centro, veio pra cá, entramos aqui, o cara já falou, e o Pato, e o Santana. São coisas que as pessoas falam muito pra ti. Eu quero te fazer um convite. Eu quero que tu rememore, como bom jornalista e escritor e poeta que é, o que aconteceu naquele 10 de novembro de 2014, que culminou na tua demissão. No mesmo dia. Nós estávamos ali no sala de redação, uma discussão acirrada, né? Tá. Cada um defendendo seus pontos de vista. E lá pelas tantas, o Santana se irritou comigo e me chamou de FDP. Vai gritar com a tua mãe. A tua mãe, filho da p... Parei. Quando ele me disse FDP, eu enlouqueci, simplesmente enlouqueci. Eu me lembrei da minha mãe. Evidentemente já era falecida. Ela faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. E aí eu fiquei sob a custódia da minha avó. Então, quando ele disse aquilo, eu me lembrei da minha mãe. Mas o que esse cara está dizendo, tio? Até hoje eu olho a minha mãe comigo no colo e esse cara disse isso. Aí eu enlouqueci. Eu parti assim, eu queria matar o cara. Minha mãe, tu não vai botar na história, não? Ocorreu esse desentendimento, isso determinou a minha saída do sala de redação, mas aquilo houve uma injustiça comigo, porque o Ciro Martins, que na época trabalhava na redação, entendeu que ia encaminhar a minha demissão, pura e simples. E a Santana, que foi o provocador, eles deram, parece que 15 ou 30 dias de suspensão. Foi isso que aconteceu. O Guerrinha, em algum momento, falou contigo antes, porque o Guerrinha deu uma entrevista agora pro Duda, dizendo que naquele dia tinha te dito para não mexer com o Santana. E o Kenny estava ali naquele barzinho que tinha. Hoje tu segura a bronca que vai ser grande. E ele disse assim para mim, deixa comigo, tô preparado. Provavelmente sim, mas eu não me lembro desse episódio. Mas se o Guerrinha disse isso, ele tem uma boa memória,
É um cara muito veraz. Provavelmente ele me disse isso. Mas naquele momento tu... Sim, mas não era para mexer. A discussão. Mas eu não mexi. Tendo o Guerrinha pedido para que eu não brigasse, não fui eu que iniciei a briga. Quem iniciou a briga foi o Santana. Foi ele que me chamou de FDP. A tua mãe, alguma coisa assim, né? Então aí eu fiquei profundamente irritado com ele e aí deu aquela briga. E eles me demitiram e o Santana continuou na empresa. Tu tentou conversar com a direção, argumentar que a tua punição também fosse uma suspensão? Não, quem falou lá com a cúpula da empresa, lá foi o Guerrinha, foi... O Nelson disse assim, vocês me peçam tudo, menos isso. Eles falaram com o Nelson. Com o Nelson? Me peçam qualquer coisa, mas isso aí eu não posso atender o pedido de vocês, porque ele, sabe, exagerou. O nosso diretor ali, que era o caso do Ciro Martins, pediu a exoneração dele e eu vou ter que dar. Foi isso aí. Por conta desse episódio. O que ficou para ti desse episódio? Tu é perguntado até hoje sobre esse episódio. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Tu não te arrepende? De nada. Eu tive a reação que eu precisava ter, eu tive. Vai me chamar de FDP, né? Eu levando em consideração a minha mãe, que eu só conhecia através de fotografias, eu era muito pequenininho quando ela faleceu. E aquilo ali, eu pensei na minha mãe e imediatamente eu reagi. Mas no vídeo ele não te chama de FDP. Eu escrevi na minha... Agora deixa eu falar. Não, só quero dizer... Deixa eu falar, cara. Eu tô falando. Dizer que eu não fui agressivo, vai gritar com a tua mãe. A tua mãe, filho da p... Peraí. Mas a minha mãe tu não vai botar na história, não. Ele botou a minha mãe na história, rapaz. Ele é louco. Esse cara não tem verdade, esse louco. Tua mãe e tal, alguma coisa assim. Sim. Mas é a minha mãe. Eu te pergunto o seguinte, se alguém te disser várias surtos, sei lá, tu até releva. Tudo bem, uma discussão eu vou relevar. Mas no momento que o cara mete a tua mãe na história... Claro. Isso eu acho que qualquer pessoa faria. Sem dúvida. Então tu não te arrepende? Absolutamente. Não te arrepende? 2014, né? Se vão 10 anos? 10 anos. 10 anos já do episódio. E depois eu fui trabalhar na Grenal. Mas a Grenal eu comecei em 2017. 17, né? Saí agora. Tu ficou 7 anos na Grenal. E tu sai da Grenal por qual motivo? Pelas brigas com o Pato? Exatamente. Foi essa a justificativa que foi te dada? Teve um episódio específico, Kenny? Não teve episódio específico. A gente brigava quase todos os dias. E eu acho que ele sentia que eu me irritava, aí me provocava mais ainda. Eu acho que era proposital a provocação dele. Provocação. E aconteceu isso aí. Eu saí da rádio, não tinha condições mais de continuar lá, porque fui cuidando da minha vida. Do episódio com o Pato, claro que foram vários, mas teve um, foi nesse um específico que te chamaram para comunicar a tua saída? Vou dar um soco na tua boca, vou quebrar teus dentes? Me parece que foi isso aí. Foi, né? Ele quebra a cara qualquer hora que eu quiser. Ele trazia também para dentro do estúdio luvas de boxe. Sim, tem vários vídeos, vários vídeos. Se não quisesse me enfrentar. Pato entrou com luva de boxe. Aquele chapéu vai voar! Não, vai ver quem? O chapéu. Vai ver quem? Parei. Ei, não vou... Antes de eu te enfrentar com luva de boxe, eu te enfrento e te arrebento a pau. Sim. E aí, em função disso aí, porque eu me levantei do meu lugar, fui em direção a ele, e eu ameacei e dei um soco no Pato. Mas eu não dei. E aí eu ouvi, em razão disso, eu tive que sair da... Sim. Então a gente tem 2 episódios, né, onde em programas ao vivo, né, quem acaba tendo uma reação que é muito mais sanguínea, né, do que propriamente racional, que culminaram com as tuas demissões. Mas por isso que eu vou te perguntar de novo aquilo que eu perguntei no carro. Tu não é esse cara. Tu aqui na intimidade, tu é um cara agradável, querido, amável, mas isso te tira do sério. Claro que me tira. Principalmente quando tu faz uma injustiça com um jogador de futebol que eu gosto, ou com uma injustiça com um treinador do Internacional, ou com um diretor, sei lá, que eu estou vendo naquele momento, que estão registrando, no caso, um fato inverídico, que não é nada disso. Eu fico profundamente irritado e aí sim, aí eu perco os cadernos. Lá em Livramentos, eu perco os cadernos. Kenny, tu entra na justiça com uma ação, né? Contra o Grupo RBS, tu pede equiparação salarial com Santana e teus direitos e tudo mais, e isso foi indeferido. Não, eu fiquei muito tempo recebendo lá da RBS. Depois que tu saiu? Como é que foi esse acordo da tua saída da RBS? Nós fizemos esse acordo na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho.
o juiz do trabalho entendeu que eles não tinham por que me demitir. E aí determinou que eu recebesse eu não lembro se foi durante 2 anos, um valor salarial. Sim. E aí eu fiquei recebendo isso. Durante 2 anos? Normalmente. Tá. Até que se esgotou isso no mesmo mês. Sim. Mas tu chegou aí já à justiça para pedir equiparação salarial ao Santana? Nunca. Porque até esse tipo de notícia saiu à época, né? Até isso saiu. Mas é errado. Eu não tinha nada a ver com o salário dos outros. Tá. A pessoa ganha o salário que ela merece. Perfeito. E que o seu proprietário da empresa acha que deve dar para ela. Que é o justo. Não tem nada a ver. Que é o justo. Agora, no sala de redação, eu vi muitos episódios assim, deploráveis. O que tu viu no sala? Deploráveis? Não, vou te contar um episódio. Tá. Foram muitos. Davi Coimbra já estava com câncer. Foi para os Estados Unidos para fazer o tratamento do câncer nos Estados Unidos, para Boston. Aí ele voltou relativamente curado, muito melhor do que ele estava, né? E começou a participar do sala de redação. Participava do sala de redação. Sim. E um dia aconteceu uma coisa que inadmissível. Ele teve uma discussão forte com o Santana. O Santana deu opinião, ele contestou a opinião. E o Santana, o que tu sabe, não sei o quê, e ofendeu Davi. O Santana estava usando, nessa época, ele estava usando aí uma espécie assim, uma bengala. E aí, rapaz, essa foi a sorte dele, porque ele estava ao lado do Cacalo. E o Santana deu uma bengalada para pegar. Na cabeça do Davi. Do Davi. Só não quebrou e não acertou, porque o Cacalo sentiu assim, ele levantou o braço. Bengala pegou no braço do Cacalo. Como é que era a relação entre vocês do sala? Era boa? Boa, sempre foi. Entre todos vocês? Todos. Fora do ar, relação amigável? Sempre foi. É que às vezes acontece assim, os ânimos ficarem mais exacerbados, mas não tinha nada, inimizade com ninguém. Nunca teve isso. Era boa a relação, portanto, entre todos vocês? Boa relação. Tu tinha um que tu era mais próximo? Quem era o teu melhor amigo no sala? Eu me dava muito bem mesmo com o Rui. O Rui Carlos Alto, que era o apresentador do sala. Sim. As condições assim, de moral, a sua inteligência, o seu talento. Tanto que o Rui, as pessoas não lembram mais, mas o Rui já foi deputado e foi patrono da Feira do Livro. Isso. Patrono da Feira do Livro. Isso aí. Eu posso dizer hoje que naquela época eu tinha a melhor relação com o Rui. Aí depois o Guerrinha trabalhou um tempo lá e a minha relação com o Guerrinha era extraordinária. Fantástico. Até hoje nós temos uma relação assim, como se fôssemos irmãos. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Kenny, vamos lá, vamos falar um pouquinho de Inter. Do trabalho do antecessor do Roger, que era o Kudê, não era bom, tu não gostava. Tu é contra treinador estrangeiro? Eu não sou contra treinador estrangeiro. Chegou um momento aqui no Brasil que existia um excesso de treinador estrangeiro. Dos 20 times que participavam do Campeonato Brasileiro, 11 ou 12 tinham treinadores estrangeiros. Perfeito. E nessa altura dos acontecimentos, não resta espaço para os treinadores brasileiros. Eu não queria o Kudê, não pelo fato de ele ser estrangeiro, mas porque ele não aproveitava os jogadores das categorias de base no time principal do Internacional. E hoje, com o Roger Machado, é exatamente o contrário. Ele aproveita os jovens jogadores das categorias de base, ele não tem assim, não vou colocar um jogo importante no Grenal, porque o rapaz vai se apavorar, não vai render. Não, o Roger coloca. Então, essa é a grande diferença do Roger em relação ao Kudê. E outro acerto do nosso presidente é a contratação do D'Alessandro. O D'Alessandro é um cara muito importante nesse momento no Internacional, porque ele tem uma história fantástica no Internacional, tem grande respeito dos torcedores do Internacional. Foi uma sacada assim genial do presidente, trazendo o D'Alessandro para dentro do... Como é que tu avalia o trabalho do presidente Alessandro Barcelos até aqui, que começou agora já o seu segundo mandato, já há mais de 3 anos e meio à frente do Inter? Eu acho que ele faz uma gestão boa, principalmente esse ano vai fazer uma gestão boa, porque está fazendo as contratações que o treinador... Perfeito. O treinador pede, ele não deixa o treinador da mão. É um cara muito presente também no vestiário do Internacional, precisa dialoga com os jogadores. Então eu acho que a gestão dele é boa, a gestão dele. E ele é um presidente rigorosamente honesto. Como já ocorreu, e o Internacional tem um presidente absolutamente desonesto. Perfeito. E esse presidente não. Então eu gosto dele. Essa seria a minha pergunta, assim. Vitório Pífero. O que falar sobre Vitório Pífero e a sua gestão? Não, eu não gostaria de falar. É? Ele fez uma péssima gestão. E até hoje
pessoas que trabalharam com ele. O advogado agora. Um advogado que trabalhou com o Pífero. Isso. Agora vai ser condenado a vários anos de prisão. Isso. Porque roubou lá do Internacional, né? Assaltou os cofres do Internacional. Sabe que depois que o Pífero foi presidente internacional, ele não podia ir à praia, porque ele queria ir à praia lá em Tramandaí, se não, Capão da Canoa, qualquer lugar que quisesse vir. Ele era hostilizado assim, violentamente pelos colorados que estavam na praia. Ele não podia ir à praia. Claro. E evidentemente pelo que ele deixou de fazer, pelo que ele fez, o que ele deixou de fazer. O que tu espera do Inter para o ano que vem? Porque esse ano, de novo, o Inter não conquistou nada, não conquistou título, de novo. O Inter sempre está projetando o time para o ano seguinte, O que tu espera? Espera a manutenção do Roger? O que esperar de 2025? Eu espero que o Roger continue trabalhando, que esse grupo de jogadores permaneça. Acho que o Internacional, o objetivo maior do Internacional é conquistar uma vaga na Libertadores da América. Perfeito. Mas para entrar já na fase de grupo. Direto. Então esse é o objetivo do Internacional até o final do ano. E eu acho que vai conquistar isso. Porque o Internacional está sendo muito bem orientado pelo Roger. Outra figura impressionante do futebol gaúcho que foi para lá foi o Paixão. Paixão, sem dúvida. Paixão. O cara conhece muito futebol. Demais. Tem uma tradição enorme de futebol. As pessoas que estão trabalhando no Internacional, elas são muito capacitadas, são muito habilitadas para fazer o que estão fazendo. Sim. Então eu espero que eles consigam isso. Porque aí se conseguir isso, o ano já está ganho. Deixa eu te perguntar uma coisa que muito se debate, tá? O Inter não ganha um campeonato gaúcho desde 2016. O Grêmio pode ser octa no ano que vem. Qual é a tua opinião sobre a importância que o Inter precisa dar ao gauchão? Dar uma grande importância ao gauchão. Exatamente por isso que tu lembrou. Porque o Internacional é octacampeão do Rio Grande do Sul. E se o Grêmio ganhar outro campeonato, ele emparelha com o Internacional. Tu sabe como é que é essa rivalidade de Grêmio? Claro. O Internacional não pode permitir isso, que haja essa igualdade em relação a conquistas no Campeonato Gaúcho. Então, eu acho que nesse ano que vem, agora, depois do final do Campeonato Brasileiro, o Internacional tem que começar o ano muito interessado no Campeonato Gaúcho. Muito interessado. Muito interessado, com todos os jogadores titulares. Força máxima no Gauchão. Força máxima no Gauchão. Depois vem outras coisas, aí tu pensa em outras coisas. Primeiro tu pensa no Gauchão. Muito bem. E tem que ganhar o Gauchão, tomara que seja num Grenal, em cima do Grêmio. Vai que seja. Ganhar o Gauchão, tá aí o recado do Kenny Braga para o Internacional em 2025. Kenny, muito obrigado pelo papo. Foi um prazer te rever. Vou deixar tu tomar tua caipirinha agora em paz e vou pedir que tu deixe uma mensagem para a torcida do Inter que está com saudade de ti, Kenny. Eu gostaria de abraçar pessoalmente cada torcedor do Internacional. Mas, evidentemente, que isso é possível. O Internacional tem torcedores em todo o Rio Grande do Sul, em todos os estados do Brasil. Mas, assim, simbolicamente, eu deixo um abraço para cada torcedor do Internacional. Continue apoiando o Internacional, seja em jogos realizados no Beira-Rio, seja em jogos realizados em outra praça de esportes. A presença da torcida em jogos do Internacional é muito importante, muito significativo. Vamos continuar apoiando o nosso querido, nosso estimado Esporte Clube Internacional. Muito bem. Aqui em um dos principais cartões postais de Porto Alegre, mercado público tradicional, restaurante Gambrinos, trouxemos Kenny Braga para o seu chão. Você, torcedor colorado, que estava com saudade do Kenny. Então, muitos likes nesse vídeo. Deixa aqui a sua homenagem a Kenny Braga, o que você lembra do Kenny Braga. Lembramos aqui fatos históricos envolvendo esse histórico jornalista do estado do Rio Grande do Sul. Todas as reverências a Kenny Braga. Obrigado, Kenny. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos fechar em espanhol como a gente começou, né? Sim, muchas gracias. Muchas gracias, senhor. Muito bem. Agora a gente vai tomar caipirinha aqui, vai ficar no Gambrinos aqui, desfrutar das benesses do Gambrinos. Tá bom. Feito, Kenny. Agora podemos tomar em paz. Pegar minha aguinha.